Você já parou para pensar quantos vídeos de animais aparecem nas redes por dia? Agora eu te faço outra pergunta: quantos desses vídeos realmente são inofensivos? Bom, à primeira vista, muitos desses vídeos parecem fofos, engraçados, até curiosos, mas na verdade, muitos deles mascaram algo muito pior, o sofrimento. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a violência contra os animais nas redes sociais. Com o crescimento das redes sociais, qualquer pessoa pode gravar, postar, alcançar milhares ou até milhões de pessoas. E isso trouxe muitas coisas positivas, mas também ocasionaram vários problemas. Bom, na busca por curtidas, visualizações, seguidores, muitas pessoas acabam ultrapassando diversos limites. E, infelizmente, na maioria dos casos, quem acabam pagando são os próprios animais. O que deveria ser uma espécie de entretenimento acaba virando exploração e até mesmo maus tratos. Quando a gente fala sobre violência contra os animais, muitas pessoas pensam que a violência ela é só física, mas não, existem várias formas de violência. Quando a gente negligencia um animal, quando a gente não dá os devidos cuidados que ele merece, quando a gente bota ele em situações de estresse, medo ou desconforto só para gerar conteúdo, isso também é considerado violência. Às vezes é disfarçado de brincadeira, mas não, isso é algo muito sério. Bom, as redes sociais têm um impacto muito pesado nesse quesito, por conta de um mecanismo chamado algoritmo. O que acontece? Uma pessoa publica um vídeo e ele é consumido por diversas pessoas. E o algoritmo ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Se uma pessoa publica um vídeo e muitas pessoas acabam consumindo aquele tipo de conteúdo, o algoritmo vai potencializar a propagação daquele vídeo. Ou seja, isso pode servir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, porque se você publica um vídeo ruim, onde você demonstra maus tratos e até mesmo você está coagindo o animal, você vai ter uma proporção muito grande para esse vídeo. E o mesmo acontece com o vídeo de conscientização. Se você conscientiza pessoas e seu vídeo é altamente consumido, o algoritmo vai fazer com que esse vídeo seja divulgado para diversas pessoas. E o que acontece com esses animais nessa situação? Bom, muitos deles passam por situações de medo, estresse ou desconforto. E o pior é que para o vídeo ficar perfeito, ele tem que ser repetido várias e várias vezes. Então o animal passa por aquela situação várias e várias vezes. E no pior dos casos, o animal sofre ferimentos graves. Bom, no Brasil, isso não é só uma questão moral, e sim uma questão legal. Maus tratos aos animais é crime previsto na Lei 9.605 de 1998, onde pode gerar multa e até apreensão do autor do crime. E o vídeo que era para ser apenas entretenimento pode servir como uma prova do crime. E isso é algo que muitas das vezes as pessoas não levam a sério. Para aprofundar essa discussão, conversamos com uma cuidadora de animais desabrigados, que compartilhou com a gente suas experiências e também seu ponto de vista sobre os impactos das violências contra os animais nas redes sociais. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa e eu estou com um projeto no Senac junto com meus amigos, que é um projeto que fala sobre os maus tratos nas redes. Como pessoa que tem propriedade para falar isso, a gente trouxe a Fausta, que é vereadora, e ela tem um projeto sobre, e ela vai falar um pouco com a gente sobre o assunto. Eu sou a Fausta, conhecida como Fausta Tatá, idealizadora do projeto Patinhas da Tatá. Hoje o nosso abrigo é o que conta com mais animais na cidade de Barbacena. Hoje nós temos 300 animais sob a nossa responsabilidade. Todos os animais resgatados em situação de maus tratos. Animais que chegaram para a gente às vezes quase mortos e que hoje vivem bem com a gente lá, são abraçados por nós lá no abrigo. E assim, é um grande prazer estar aqui para a gente divulgar o projeto que vive exclusivamente de doação das pessoas da cidade aí, de fora da cidade, até onde chega o nosso trabalho. Fausta, como surgiu essa ideia de criar um lar para animais desabrigados? Então, desde pequenininha eu gosto muito de animais, Sempre gostei, e a minha guerra com a minha mãe era a questão exatamente que tudo quanto era bichinho na rua eu queria levar para casa. Mas ela nunca deixou. Então, assim, com 18 anos eu casei, fui embora, morei no Rio um tempo, morei no Rio por 10 anos e voltei para Barbacena. E aí passei num concurso em Barbacena e fui ter a minha própria casa, Tendo a minha própria casa, o que seria pouco óbvio, uma das primeiras coisas que a gente fez foi começar a resgatar, animais de rua. Foi uma coisa muito instantânea, não, porque eu sempre também tive muito medo de resgatar e não dar conta, mas enfim,
Apareceu uma cachorrinha na escola, no EFAFEM, onde eu trabalho há 12 anos, e ela ficou lá dias. Um belo dia estava chovendo muito, e eu peguei e saí da escola e me deparei com ela lá no ponto do ônibus. Tem um ponto de ônibus bem na frente da escola. Fui para casa. Fui para casa com aquela imagem na cabeça, sabe? De que uma cachorrinha lá no ponto do ônibus, de chuva, e eu na minha casa, sentei no sofá e falei assim, não, gente, não é justo. Eu vou voltar lá e vou buscar a cachorrinha. Então, voltei na escola, busquei a cachorrinha, que estava no ponto do ônibus, né? Porque estava chovendo mesmo, estava frio esse dia. Ela estava no ponto do ônibus. Aí voltei, busquei, levei para o meu apartamento, era um apartamentozinho pequeno, sabe? E a cachorrinha muito doente, nossa, eu lembro que nós levei ela para internar, tratei e tudo, e consegui uma adoção para ela com um aluno da escola. E aí foi o primeiro resgate de muitos. Desde então eu nunca parei de resgatar animais. E aí eu morava no apartamento, de repente dentro do apartamento tinha 4 animais, entendeu? E aí o apartamento ficou pequeno, eu mudei do apartamento, fui para uma outra casa. Aí lá na outra casa a gente chegou a ter 12 animais, depois a casa já não comportava mais, a gente mudou para outra casa, aí já tinha 40 animais. E aí nós fomos para o Grocotó, no Grocotó nós chegamos a 115 animais e hoje nós temos 300 animais resgatados. E foi assim, eu acho que são missões, sabe? Deus dá pra gente missões e acho que essa é a minha. E qual a maior dificuldade que você tem com o abrigo hoje em dia? Maior dificuldade, eu acho que é a manutenção do abrigo. É a gente manter a qualidade de vida desses animais, a ração adequada, o atendimento veterinário, a vacinação, a vermifugação, né, a limpeza, tudo aquilo que aquele animal requer quando ele vem para a nossa posse, né? Então, o maior desafio hoje é esse, porque as pessoas acreditam o seguinte: eu era protetora, eu tinha muita ajuda das pessoas, as pessoas abraçavam a causa junto comigo, e as pessoas ajudavam, realmente mantinham o abrigo com a ajuda das pessoas. Hoje, depois que eu fui eleita, as pessoas entendem que ela enriqueceu e agora a gente não precisa ajudar mais. Mas as pessoas esquecem que são 300 animais resgatados. O salário de vereador não comporta essa despesa toda, né? São 12 mil reais só de ração mensal. Então, a maior dificuldade hoje que a gente tem é realmente que as pessoas abracem junto com a gente, que voltem a ajudar o abrigo, que nos ajude a cuidar desses animais e dar a eles qualidade de vida. Na sua opinião, como as redes sociais influenciam o modo que as pessoas veem os animais hoje em dia? Eu falo que a rede social hoje ela tem 2 lados, né? O lado positivo e o lado negativo, que é também a pessoa usar desses animais para poder, às vezes, se promover, para ganhar dinheiro. É o que a gente tem visto aí em algumas plataformas na internet, que o sofrimento do animal ele é um meio de diversão para as pessoas, né? Há pouco tempo atrás foi divulgada aí uma plataforma, pessoas que usavam desses maus tratos para divertir outras, né? Então faziam vídeos de pessoas maltratando animais. Um caso que me chocou muito foi de um gatinho, que eles filmaram um gatinho e a pessoa praticava, né, atos de crueldade com esse gatinho. Você via o semblante do gato todo arrepiado, assim, com medo, apavorado, e aquilo era objeto de riso, motivo de riso, e as pessoas se divertiam com aquela maldade. Então, a internet tem um lado muito positivo, que hoje, se a gente denuncia um maus tratos, se a gente cobra a atitude das autoridades, a coisa toma uma proporção muito maior, né? Como a gente viu aí no caso do Orelha, né? Foi uma proporção gigantesca, a gente viu o Brasil inteiro mobilizado em prol de uma solução ou de uma justificativa para aquela situação, daquela maldade. Mas a gente tem aí os adeptos da maldade, né? Que são aqueles que aquela maldade causa a eles uma sensação de prazer. É prazeroso, é divertido você ver aquele animal tentando fugir, você machucar aquele animal, ver ele gritando. Então, nós temos os 2 lados, né? Eu acho que a internet ela tem sido usada muito para o bem, mas ela tem um lado também que às vezes é muito negativo. Você acredita que alguns conteúdos podem normalizar os maus tratos e o descaso com os animais? Com toda certeza. Quando a gente tem um conteúdo na internet
que ele traz uma pessoa fazendo uma maldade com o animal e aquilo gera uma sensação de satisfação e de divertimento na outra, né, a gente já tem aí uma plataforma que faz a apologia aos maus tratos, que divulga aquilo como se aquilo fosse uma situação correta. Então, eu acho que algumas plataformas, alguns sites, né, eles realmente querem mostrar ou querem trazer uma mensagem que a vida animal não importa, né, que o sofrimento desse animal é descartável, não importa para ninguém. E é aí que eu acho que a gente precisaria realmente ter essas pessoas de bem que denunciassem, que colocassem a justiça em cima dessas situações. Então, muitas, eu acredito que a gente não pode dizer muitas hoje, mas que algumas páginas normalizam o sofrimento do animal, né? É normal você fazer um animal sofrer para que você se divirta, né? Tem algumas, às vezes é a mensagem que é passada. E nós, enquanto pessoas de bem, pessoas que somos amantes dos animais, nós temos sim que estar na linha de frente e denunciar essas páginas. Você acha que qual é o papel das plataformas que divulgam esse tipo de conteúdo e deixam o conteúdo muito tempo no ar? Eu acho que o que falta não é só nas plataformas, não. O que falta no nosso país é uma fiscalização séria. É que a internet realmente não seja uma terra sem lei. É que a internet seja fiscalizada e que essas plataformas, essas páginas que divulgam questões relacionadas a maus tratos de animais, pedofilia, tudo aquilo que é ilegal, que tanto as páginas quanto as pessoas que cometem esse tipo de crime, que elas sejam responsabilizadas e punidas no rigor da lei. Acho que o que falta realmente é que a gente entenda que a gente precisa denunciar, mas que a gente precisa ter leis rígidas que vá punir tanto a plataforma quanto as pessoas que praticam esse tipo de ato. Sem punição, se o ser humano não sente na pele que ele vai ser punido, que ele vai ter consequência de atos que são tão horrorosos, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Qual você acha que seja o papel do jovem, não só do jovem, né, mas entre os jovens que esse tipo de conteúdo mais se propaganda? Qual você acha que seja o papel das pessoas em relação a esse tipo de conteúdo? Então, eu acho que quando a gente fala em jovens, né, a gente sabe que os jovens eles são os jovens eles são grupos, né, grupos que falam a mesma linguagem, né? E eu acho que o papel do jovem é fundamental, porque eu acho que o jovem é o futuro do nosso país. Então, o jovem ele tem o papel de conscientizar nos grupos. Eu acho que a gente consegue, vocês principalmente que são jovens, dentro de um grupo que falam a mesma língua, que vocês se entendem, conscientizar o outro. E fora daquele grupo, vamos dar um exemplo do seguinte: eu tenho um grupo na sala de aula, que é o grupo dos que não gostam de fazer nada, aquele grupo de que gosta só da coisa errada, mas eu tenho o grupo da sala de aula daqueles alunos que estudam, que participam dos trabalhos, e a gente não pode dizer que o grupo que está aqui, que participa de tudo, não vai incentivar positivamente o grupo ali que não querem saber de nada e que acham que o errado é certo. Eu acho que o exemplo é o mais importante, tanto de jovem para jovem, quanto de adulto para jovem ou de adulto para adulto. Então, quando a gente fala isso, qual que é a importância do jovem nesse cenário, como protagonista desse cenário? É a gente procurar ter ações, agir de formas que a gente consiga levar o nosso pensamento de uma maneira tranquila para aquele grupo que pensa de maneira diferente que a gente. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente começa a mostrar exemplos. Posso te citar, por exemplo, a patrulha animal na escola. Quando eu comecei com a patrulha animal na escola lá em 2014, a gente tinha vários meninos que não gostavam de animal, que não sabia nada de animal, que nunca, aliás, ele nunca tinha despertado um interesse por animal. E aí você via aqueles meninos que não tinham interesse nenhum, que muitas vezes chutavam um cachorro na rua, que não tinha nada de relacionado ao animal, eles mudando, indo na casa das pessoas, eles denunciando maus tratos, nem que fosse para mim dentro da escola, sabe? Então eu acho que
Qual que é o nosso papel enquanto sociedade, não só enquanto jovens? É a gente começar a transformar os nossos grupos em exemplos positivos. Pessoas que levam o bem, pessoas que levam ações concretas para que aquele grupo entenda que o que ele pratica não é o certo. É mudar realmente mentalidades, sabe? O que é mais difícil, é lógico que cada um vem com uma criação, mas o papel importantíssimo que nós temos hoje como sociedade é a gente se unir e promover o bem, lutar por causas que a gente acha que realmente vale a pena. Você quer falar mais alguma coisa, tocar em mais alguma pauta? Eu quero agradecer, no primeiro momento, é muito importante para mim, como professora, como protetora, como vereadora, poder vir falar de animais, né? Poder dar voz àqueles que não falam. E quero agradecer a vocês também pelo tema, né? Importante demais a gente ver jovens, adolescentes, né? Falarem de um tema que é tão importante. Eu falo que todas as formas de vida a gente tem que respeitar e tem que importar. A gente não precisa amar um animal, mas a gente precisa respeitar esse animal. E é isso que vocês estão fazendo nesse exato momento. Levar para as pessoas a importância de se respeitar todas as formas de vida, seja ela humana ou não. Então, quero agradecer demais a vocês por ter me convidado. Para mim é um grande prazer. E pode contar comigo sempre. A gente também agradece você por ter tirado um tempo da sua vida para vir aqui falar sobre um assunto tão importante. Não esqueça, gente, maltratar animal é crime. Denuncie essas plataformas aí que às vezes usam do animal para poder ganhar dinheiro, usam do sofrimento desses animais para poder se promover ou ganhar dinheiro. Denunciar é muito importante, só assim que a gente muda a realidade do nosso país. Quando você se depara com um vídeo desse, é importante denunciar. Plataformas como YouTube, Instagram, X, entre outras, também possuem abas específicas para esse tipo de ação. Você também pode procurar órgãos como a polícia, o IBAMA, ou então delegacias especializadas. Denunciar não é exagero, é cuidado. As redes sociais têm um alcance enorme e isso acaba trazendo diversas responsabilidades. Animais não são objetos de entretenimento, eles sentem dor, medo e precisam de cuidados. Então, da próxima vez que você ver um vídeo, pare e pense por apenas um segundo. Isso realmente é engraçado ou alguém está sofrendo? Essa escolha também é nossa.